Meus queridos e minhas queridas irmãs e irmãos em Cristo Jesus, nos últimos tempos nós temos presenciado uma triste sucessão de escândalos dentro das igrejas. Líderes caindo por corrupção, abusos sexuais, assassinatos, escândalos financeiros, manipulação de fiéis, escândalos políticos e até perseguição dentro das igrejas. E tudo isso tem causado uma onda crescente de apostasia e um número cada vez maior de cristãos desigrejados. Infelizmente, muitos deixam a comunhão, não por rejeitarem a fé em Cristo, não por deixarem de crer na palavra de Deus, mas por sofrerem abusos dentro das igrejas, por se sentirem traídos e feridos por instituições e líderes que deveriam representar o amor de Jesus. Mas a própria Bíblia nos traz um alerta profético. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a palavra ela nos diz: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Em Mateus, capítulo 24, versículo 12, Jesus também nos trouxe um precioso alerta. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esses escândalos, meus queridos, meus caros e minhas caras, são sinais claros dos tempos finais. Estamos vivendo dias onde o amor e o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios, por causa das atitudes de quem se diz povo de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 24 nos fala sobre isso. E tudo isso aponta para o retorno iminente de Jesus Cristo. Quando, pois, vide todas estas coisas, sabeis que está próximo, está às portas. Mateus 24, versículo 33. E qual o impacto desses escândalos para nós que somos cristãos? Quando um escândalo acontece na igreja, o mundo vê. Os fracos na fé tropeçam e os céticos e os ateus se sentem justificados. A palavra nos lembra que os escândalos que Jesus condena são aqueles que fazem os pequeninos tropeçarem na fé. E, infelizmente, muitos líderes têm se tornado pedra de tropeço e não reflexo da rocha que é Jesus. E qual é o perigo do desigrejamento de fiéis? Ser desigrejado hoje não é um acontecimento raro. Muitos afirmam: eu creio em Deus, mas não consigo mais ir à igreja. O problema é que o afastamento da comunhão, ele enfraquece o crente e abre brechas para o esfriamento espiritual. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. É o que nos diz o livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. Estejamos vigilantes para a volta de Jesus, porque estamos vivendo, como nunca antes na história da humanidade, os sinais que apontam para o fim.
Jesus voltará por uma igreja santa, lavada e vigilante, e não por sistemas corrompidos. A igreja do Senhor, ela deve permanecer firme, mesmo que em pequenos grupos, casas ou reuniões humildes. Não deixe de congregar. Os verdadeiros adoradores não estão preocupados com templos luxuosos ou com a fama ou com o sucesso de líderes. Os verdadeiros adoradores não estão atrás de profetas estrelas, de pregadores artistas, que hoje cobram verdadeiros cachês altíssimos, para depois ostentarem nas redes sociais as suas viagens de luxos, a grifes famosas de artigos de luxos que são produzidos por essas grifes que cobram preços vultosos pelos seus produtos. Os verdadeiros adoradores, eles querem viver o evangelho com pureza e verdade. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8. E como nós cristãos devemos reagir a tudo isso. Não se escandalize de Cristo por causa dos homens. Como já dizia Lewis, não olhe para os cristãos, olhe para Jesus. Busque discernimento espiritual. O Espírito Santo é que deve nos guiar no caminho da verdade. Permaneça na palavra. Conhecer a Bíblia é a melhor proteção contra os abusos religiosos, contra as heresias e contra os escândalos. Denuncie os abusos ao conselho da igreja. E se o conselho também estiver corrompido e não tomar providências, denuncie às autoridades. Quando houver exploração financeira, coerção, violência, manipulação, abuso sexual, assédio moral, denuncie a justiça e proteja os outros fiéis, proteja o corpo da igreja. Permaneça firme, mesmo fora de uma instituição, não abandone a sua fé. Caso precise sair de um ambiente tóxico, continue em comunhão com irmãos sinceros, orando, estudando a Bíblia, mantendo a sua fé sempre viva. A grande apostasia, meus queridos e minhas queridas, é uma realidade, mas também é o tempo de uma igreja despertada, separada e cheia do Espírito. Não fique em lugares onde abusos são cometidos. Procure um lugar onde o verdadeiro evangelho, onde o amor de Jesus seja manifesto. Cristo está voltando e ele voltará por um povo fiel. Não se deixe desviar, não se deixe escandalizar. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Não deixe que esses escândalos te aparte do amor e da comunhão com o Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Essa mensagem Deus me tocou, ele tem me incomodado ao longo de toda esta semana, para que eu pudesse trazer esta mensagem para vocês aqui. Coloque aí nos comentários seu pedido de oração, o que você tem sentido, o que você tem pensado sobre essas situações, sobre essas notícias alarmantes, sobre escândalos nas igrejas. Que o Senhor
abençoe a sua vida, te conduza e que o Espírito Santo não te deixe cair, não te deixe desviar por conta desses terríveis escândalos. Amém?